Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre a rotação específica das máquinas de fluxo. A rotação específica é um número adimensional bastante importante que caracteriza as máquinas de fluxo. Esse número serve para agrupar máquinas de fluxo semelhantes entre si. Existem alguns números adimensionais, mas talvez esse seja o mais importante deles. Então vejamos algumas informações importantes sobre esse número adimensional. Ela está associada à forma e às proporções dos rotores, ou seja, máquinas radiais, semiaxiais, máquinas axiais. Todas essas modificações, esses parâmetros relacionados às formas vão influenciar no valor da rotação específica. Como eu disse, esse número serve de base para caracterizar série de máquinas geometricamente semelhantes. Então, nós vamos ter números ou faixas de números e esses números são obtidos exatamente porque essas máquinas são geometricamente semelhantes. Elas possuem características próprias entre si dentro do seu grupo. Elas são fundamentais. Esse número é utilizado para a gente fazer uma primeira pré-seleção do tipo de máquina mais adequado. Então, se são máquinas axiais, radiais ou semi-axiais, porque nós veremos quanto menor esse número de rotação específica, maior é a carga que ela vai dar, mas para vazões menores. Finalmente, as máquinas homólogas são aquelas semelhantes geometricamente e que possuem a mesma rotação específica. Então, que número é esse? Nós temos aqui para bombas e turbinas e para ventiladores. Ele é obtido levando em consideração aquelas relações de semelhança. E esse número é obtido adotando uma máquina de fluxo de referência que trabalha com 1 metro de altura manométrica e 1 metro cúbico por segundo de vazão. É claro que essas unidades elas podem variar dependendo do sistema de unidades. Então, a altura manométrica pode ser dada em outras unidades, a vazão também. Então, é importante que quando a gente for pesquisar ou utilizar uma tabela e aplicar, verificar exatamente qual que é a referência daquela tabela, para a gente não se perder nas unidades. Mas, adotando aqui 1 metro cúbico por segundo e 1 metro de coluna de água para a altura manométrica, qual é a rotação que aquela máquina vai trabalhar para que esses valores sejam obtidos, ou seja, 1 metro cúbico por segundo de vazão e 1 metro de altura manométrica. Aquela rotação obtida naquela máquina é determinada como rotação específica. Então, aquela rotação se torna a rotação específica característica daquele grupo. E aí a gente pode escrever essa equação que está explícita aqui no slide. Então, a gente tem que para bombas, a rotação específica é o produto entre a rotação, a vazão elevado a meio, sobre a carga elevada a 3/4. Percebam ali que a carga está no denominador da razão. Então vejam que para uma mesma rotação de operação, se a gente aumenta a carga da máquina, a gente vai tender a reduzir a rotação específica. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente reduz a carga da máquina, a gente vai tender a aumentar a rotação específica da máquina. Então vejam que, dependendo do caso que nós tivermos diante de nós, a gente já consegue fazer uma primeira pré-seleção, pelo menos do tipo. Poxa, o meu projeto, a minha aplicação requer uma grande vazão. Grande vazão requer máquinas que apresentem grandes rotações específicas. Não, o projeto requer uma grande carga, uma grande altura de elevação. Então, o tipo de máquina que vai atender ao projeto vai apresentar uma baixa rotação específica. E a gente vai ver no próximo slide que esses números já caracterizam o tipo de máquina. De forma semelhante para ventiladores, só que ao invés de ter a carga para ventilador, a gente tem ΔP sobre gama do ar ou do fluido, aqui considerando que o ventilador está trabalhando com ar, que nada mais é que a carga, mas só que quando a gente trabalha com ventiladores, o parâmetro mais comum é ΔP e é sobre gama e não
H, mas vejam que a construção da equação é exatamente a mesma, porque ΔP sobre gama é exatamente a definição da altura manométrica. Aqui na tabela, alguns valores que caracterizam os tipos de equipamento. Então vejam que para a turbina, nós temos aqui a Pelton, Francis e Kaplan, também temos turbina a vapor e a gás, e as faixas de rotação específica. Veja que à medida que a gente aumenta a rotação, a gente está indo para aquelas máquinas de maior vazão. As máquinas axiais, por exemplo, tendem a ter maiores vazões do que as máquinas radiais, que é o caso da turbina Pelton. No caso de bombas, bomba de deslocamento positivo são caracterizadas por terem alta carga, altura manométrica, mas vazões mais baixas. Totalmente coerente com o que nós dissemos até agora. Faixa de rotação específica menor do que 30 para esse tipo de máquina, e à medida que a gente vai para a centrífuga, semiaxial e axial, a gente vai aumentando a faixa de rotação. E compressores e ventiladores seguem também a mesma linha de raciocínio. Esse slide nos apresenta a figura aqui já com algumas ilustrações, então só representando aquilo que foi mostrado na tabela anterior. Vejam que à medida que a gente aumenta o número da rotação específica, a gente está aumentando a vazão, pela equação ficava claro isso, então a gente já migra aqui para turbinas axiais, do tipo Kaplan. Se a gente precisa de grandes alturas manométricas e vazões menores, a gente vem aqui para as máquinas radiais. É importante ressaltar que eu não tinha dito, quando a gente trabalha apenas com o número da rotação específica, como mostrado, aqueles números são muito pequenos, o valor é muito pequeno. Então, o que se faz comumente é multiplicar aquele número por 1000, ou 10 à terceira, e esse Azinho aqui, então, está caracterizando isso, porque essa modificação foi implementada por Edison, e aí esse número fica um número um pouquinho melhor de ser visualizado. Então, na verdade, quando nós virmos aqui NQA, esse A quer dizer que esse número aqui está multiplicado por 1000, porque simplesmente aquela relação entre rotação, vazão e altura manométrica vai dar um valor muito baixo. De forma semelhante, aqui a gente tem uma ilustração que mostra a evolução das bombas, desde as bombas centrífugas com perfil bem radial. Então vejam que para esse tipo de bomba a gente tem um número de rotação específica baixo, mas essas bombas tendem a dar uma maior carga e uma menor rotação. E aqui, à medida que a gente vai aumentando o número da rotação específica, o perfil, vejam que está associado ao perfil, como dito lá no primeiro slide. O perfil do rotor, a disposição das pás, os ângulos vão interferir nesse número de rotação específica, porque de fato esse perfil das pás é que vai caracterizar o fenômeno de transmissão de energia para o fluido, maior carga ou maior vazão, permitindo maior vazão. Então, à medida que a gente muda o perfil do rotor, a gente está mudando o escoamento, naturalmente, então nós obteremos diferentes números para a rotação específica. Essa figura nos mostra também os números de rotação específica que são mais adequados para que a gente obtenha um maior rendimento. A gente sempre tem que selecionar máquinas que vão operar dentro de uma faixa de maior rendimento. Então isso significa que a gente pode ter tipos de máquinas diferentes operando dentro de uma mesma faixa de operação, mas o rendimento vai ser diferente. Então quando a gente está fazendo a especificação, a gente tem que buscar aquele tipo de máquina que oferece o maior rendimento. Então se a gente adotar aqui, por exemplo, aqui a unidade é litros por segundo, então 63 litros por segundo de vazão. A gente tem máquinas aqui até aproximadamente 200 de rotação específica, e temos máquinas com valores inferiores a 50 de rotação específica. Mas qual tipo de máquina? E aí esses números vão influenciar no perfil do rotor. Vejam, bombas centrífugas, mas com perfis diferentes. Então, que tipo de bomba que a gente escolheria? Ora, uma bomba que estivesse aqui numa região de maior rendimento. Então, por volta aqui de 120
esse tipo de rotor seria o mais adequado. Com esse slide, então, eu finalizo essa breve aula sobre rotação específica de máquinas de fluxo. Eu espero que tenha ficado claro para você. No próximo vídeo, nós resolveremos um exercício aplicando esse conceito para ficar um pouquinho mais claro. Eu espero que você acompanhe. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima.